E com relação ao simbolismo e ao modo do batismo, desejo apenas indicar as principais razões pelas quais os pentecostais e batistas exigem o batismo por imersão. E apresentar algumas razões de natureza exegética, histórica e prática para as quais reconhecemos ambas as formas de batismo, por imersão ou aspersão, a ablução e por que preferimos a segunda. Os batistas e pentecostais, e historicamente precedentes dos primeiros, sustentam que a imersão é a única forma legítima de batismo. A primeira razão que apresentam está relacionada ao simbolismo do batismo. Para eles, com base em Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5, e Colossenses capítulo 2, versículo 12, o batismo é uma prescrição para emergir como símbolo da morte, sepultamento e ressurreição do crente com Cristo. Eis os textos. Ora, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ora, porventura ignorais que todos nós somos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, e o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. A segunda razão diz respeito à inexistência, segundo eles, de exemplos de batismo por aspersão ou ablução no Novo Testamento. Não negamos a legitimidade do batismo por aspersão. Negamos apenas que essa seja a única modalidade aceitável de batismo. Para nós, imersão, a ablução e a aspersão são modos legítimos de batismo, sendo as duas últimas bíblicas e historicamente bem fundamentadas, pelas seguintes razões. Principalmente porque o simbolismo do batismo não se encontra na imersão, mas na união com Cristo e na purificação no lavar purificador. Assim como a circuncisão simbolizava a remoção da impureza, o batismo com água, que é a circuncisão cristã, simboliza o lavar purificador do Espírito Santo, em virtude da obra de Cristo da nossa união com Ele. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito capítulo 3, versículo 5. Esse simbolismo do batismo é exemplificado no relato do apóstolo Paulo nas palavras de Ananias, por ocasião do seu próprio batismo. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Atos capítulo 22, versículo 16. O batismo não purifica do pecado, ele simboliza a purificação do pecado, conforme o Catecismo de Heidelberg. Cristo instituiu este lavar externo com água, e por ele prometeu que me encontro tão seguramente, lavado com seu sangue e com seu Espírito, das impurezas de minha alma e de todos os meus pecados, como lavado e externamente com água, que é usada para remover a sujeira do meu corpo. Em um sentido mais amplo, todas as bênçãos espirituais decorrentes da salvação estão implícitas no símbolo, o ingresso no corpo de Cristo por meio da nossa união com Ele, a morte para o pecado, o novo nascimento, e etc. Muitas figuras são empregadas na Bíblia para simbolizar essa realidade espiritual. Morrer com Cristo
sepultado com Cristo, ressuscitar com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5, Colossenses capítulo 2, versículo 12. Ser crucificado com Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 19, viver em Cristo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, estar em Cristo, Romanos capítulo 16, versículo 7, andar em Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 6, estar radicado e edificado em Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 7, revestir-se de Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 27, e etc. Entretanto, isso não significa que qualquer dessas figuras indique o módulo de batismo. A simbologia própria do batismo reside na purificação de lavagem de água, apontando para a ação purificadora do Espírito Santo e para o sangue de Cristo. Sim, o sangue de Cristo, que nos separa do uso comum ao impuro e que nos une a Ele, e não no modo como essa lavagem é realizada. Mesmo em Romanos capítulo 6, o contexto geral é de união com Cristo e de purificação do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos do pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para eles morremos? Sabemos isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 6 e 12. O mesmo ocorre com relação a Colossenses capítulo 3, versículo 12. Tanto o verso anterior como o posterior relacionam o batismo à circuncisão, como símbolo de purificação espiritual, por meio da obra redentora de Cristo na cruz. Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Colossenses capítulo 2, versículo 11 ao 13. O essencial com relação ao batismo, portanto, é explicitamente indicado na sua instituição e nas demais passagens do Novo Testamento, isto é, que seja realizada com água. Atos capítulo 10, versículo 47, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Outro ponto muito importante, por causa do caráter espiritual do culto no Novo Testamento, que não enfatiza a forma, mas o espírito. A ênfase do culto no Novo Testamento não está na roupa dos oficiantes no templo, no rito ou em formas externas, mas na sua natureza espiritual e verdadeira. Consequentemente, em nenhum lugar do Novo Testamento é explicitada a forma do batismo, imersão, aspersão ou ablução. Nem mesmo as palavras de instituição do batismo dizem qualquer coisa acerca do modo como ele deveria ser realizado. Logo, qualquer razão, enfatizaremos nós, por razões teológicas, uma forma específica de batismo, ao ponto de negar participação na ceia do Senhor e crentes professos e piedosos, simplesmente por não terem sido batizados por imersão. É preciso muito cuidado para não se considerar a água batismal de um modo supersticioso, atribuindo a ela, muito menos ao modo como ela é aplicada, mais importância do que a obra salvadora de Cristo e do seu Espírito. É interessante observar, ainda, que não existe um só exemplo de batismo no Novo Testamento que especifique de modo explícito e inequívoco a forma de batismo praticada, imersão, aspersão ou ablução. Isso não parece compatível com a insistência daqueles que sustentam como legítimo exclusivamente o batismo por imersão. Na realidade, o contexto e algum desses exemplos de batismo tornam bastante improvável a possibilidade de imersão. É o caso do batismo das grandes multidões na cidade de Jerusalém, onde a água era escassa,
Confira em Atos capítulo 2, versículo 37 a 41. Do eunuco no deserto, Atos capítulo 8, versículo 26 a 40, de Paulo na casa de Judas, por Ananias, e do carcereiro de Filipos, Atos capítulo 16, do versículo 30 ao 33.